Então, pessoal, quarta-feira passada, dia 8, agora do 7, teve-se notícia que o Senado aprovou um PL substitutivo, projeto de lei 2510 de 2020. O que trata esse projeto de lei? É importante falar que esse projeto de lei é de iniciativa do Senado Federal, do senador Luiz do Carmo, do PMDB de Goiás. Tá? O que trata então esse projeto? Esse projeto, em síntese, ele traz mais uma obrigação para os síndicos, né? Um projeto que eu vejo que o espírito desse projeto, ele é muito bom, porque ele está em busca de proteger as mulheres e as famílias no âmbito dos condomínios. Isso é salutar, é interessante e politicamente até a gente vê que para os políticos é politicamente correto hoje a gente falar que estamos defendendo as mulheres, a família. Isso é muito bom, é salutar. Mas como advogado condominial, da gente militando nessa área aí, nós temos muito contato com os condomínios, seja condomínio residencial, comercial, condomínio de lotes, temos contatos com muitos síndicos, então isso nos chamou a atenção e nós fomos dar uma verificada nesse projeto de lei para dar uma analisada o que vem por aí pelo síndico, para o síndico, melhor dizendo, né? Então, esse projeto de lei, em síntese, ele obriga o síndico e pune também, né? Pune o síndico, os condomínios também. É um projeto, diga-se de passagem, bem mais arrojado para os administradores condominiais, né? O que ele altera? Então, ele altera a Lei 4.591 de 64, que é a chamada Lei Caio Mário, a Lei de Incorporação Imobiliária e a primeira lei dos condomínios edilício, faz alteração na parte administrativa, de gestão dessa referida lei, em que pese essa lei ter sido derrogada agora com a entrada em vigor agora do novo Código Civil brasileiro, também ele altera também o Código Civil brasileiro, principalmente no capítulo em que trata dos condomínios edilício, e faz também uma alteração no artigo 135 do Código Penal brasileiro, onde há um aumento de pena. Então veja bem, no Código Civil brasileiro, no capítulo dos condomínios, haverá uma alteração na parte que trata da convenção condominial, no artigo 1334, haverá uma alteração no 1336, em que fala dos deveres dos condôminos, e no artigo 1348, onde fala da competência do síndico, ou seja, será atribuído mais uma competência e o Código Penal brasileiro. Na convenção, em síntese, no artigo 1334, ele fala principalmente, ele altera o dispositivo, o quarto, aonde ele obriga o síndico a comunicar às autoridades eventuais violências cometidas no âmbito dos condomínios. Altera não, ele cria um inciso 4º no artigo 1334. Então, será uma legislação nova. Isso no projeto, Obviamente que esse projeto tem muito trâmite. Já na parte do artigo 1336, ele impõe mais uma obrigação, Obrigação tanto para o síndico, para o administrador do condomínio, para o locatário e o possuidor, Impõe uma obrigação legal também de comunicar qualquer violência, seja contra a mulher ou contra a família, no âmbito dos condomínios. Então, há essa alteração também. E no mesmo dispositivo, nessa parte, também há uma previsão de quem for omisso, no caso de omissão dessas figuras, o qual eu citei, será passivo
de uma multa, mas aí essa multa ela tem que estar prevista então na convenção condominial, tá? Já no artigo 1348, que é o artigo que trata da competência do síndico, ele altera o inciso 4º, aonde ele inclui a obrigação do síndico de comunicar. Então agora passou além daquelas obrigações que o síndico tem de cumprir e fazer cumprir as normas dentro do condomínio, de cobrar os inadimplentes, de ser o responsável e o guardião das áreas comuns, ele tem mais essa obrigação também de comunicar. Então essa obrigação agora passou a ser taxativa, né? Além disso também ele vai ter a obrigação de fixar cartazes nas áreas comuns com relação às violências domésticas. Há o inciso 2º também, o parágrafo 2º do mesmo artigo 1348, desculpe, ele também diz aqui, olha só, que vai responder em conjunto o administrador do condomínio. Então veja bem, além do síndico, lá no parágrafo 2º do artigo 1348, naquela parte em que fala que o síndico poderá transferir os poderes de administração, no caso de administradora, de administrador, também responderá em conjunto. Então veja mais uma parte que arrocha para os condomínios, né? E até mesmo para os seus administradores em busca de defender a família, de defender a mulher em caso de violência. No mesmo artigo 1348 também há um novo parágrafo 3º. Veja bem, o que diz esse parágrafo? Em caso de descumprimento de todas essas obrigações do síndico, do administrador, de fazer essas comunicações às autoridades, ele será sujeito à destituição automática. Olha a violência desse projeto de lei aqui, novamente agora com o síndico. Quer dizer, ele será automaticamente destituído, porque houve uma omissão e não comunicou às autoridades. Volto a frisar, penso que o espírito da lei é salutar e muito bom. Estamos em defesa da mulher, estamos em defesa da família, mas penso que o Estado, nesse momento, ele está onerando demais o particular, está onerando demais o administrador do condomínio com esse projeto de lei. Isso tem que ser revisto, né? Com relação a esse parágrafo, então, ele destitui automaticamente em caso de omissão, parágrafo 3º do 1348, lembrando que é o novo. Aí o inciso 2º, olha só o que diz o inciso 2º. O condomínio, no caso de omissão do síndico ou do administrador, o condomínio, ou seja, a coletividade, está sujeito a uma multa, né, de 5 a 10 salários mínimos. Veja só a rigidez. E no caso de este condomínio ser reincidente, a pena será aplicada em dobro. A pena será aplicada em dobro. E, por consequência, o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, né, ele também há um aumento, uma rigidez também na pena, né? Ele há um aumento de pena para esse tipo penal, nos casos tipificados, ou seja, no caso previsto nesse projeto de lei, esse tipo de pena, que a pena hoje é uma pena de detenção de 6 meses ou multa, ela sofrerá um aumento significativo dessa pena. Então, veja bem, senhores, estou aqui me manifestando como um advogado condominial que eu sou. Penso que os legisladores, com todo respeito, eles só podem estar de brincadeira, porque é bonito hoje em dia, é politicamente correto a gente falar que estamos, sim, em defesa da mulher, em defesa da família. E o Estado tem esse papel, tem que defender a mulher, tem que defender o idoso, tem que defender a criança, tem que defender o cidadão e tem que defender a família. Mas o Estado não pode transferir
ao particular, ao gestor do condomínio, ao síndico, eu vejo que tudo isso é um desestímulo à pessoa ser síndico. Ora, o síndico já responde uma carga enorme, já de responsabilidade no artigo 1348 do Código Civil Brasileiro. Ele responde imensamente. A responsabilidade dele é enorme. Aí me vem o legislador e me apresenta um projeto de lei desse. Obviamente, esse legislador não sabe a missão, ou seja, o impacto, a importância que tem os condomínios hoje em todo o Brasil, nos estados, nos municípios, são grandes arrecadadores, são grandes fornecedores, ou seja, dão trabalho para muitas pessoas, e há um menosprezo total desse legislador quando ele impõe aleatoriamente uma pena tão grande nos casos de omissões de violência contra a mulher. Penso eu que esse projeto ele teve a aprovação à primeira vista pelo Senado, que foi a casa em que teve origem. Obviamente terá outros trâmites, mas isso precisa ser revisto. Se esse malfadado projeto for aprovado, lamento muito para os administradores dos condomínios. Vocês estarão com as suas responsabilidades civil e criminal muito mais redobrada. Muito mais redobrada. Até porque essas brigas no âmbito familiar, hoje os casais brigam e ali na frente eles se reconciliam. E como fica a situação do síndico, do gestor, ou até mesmo do condômino, do locatário, todas essas figuras que têm a obrigação que esse projeto de lei traz de comunicar às autoridades. Então, eu estou aqui me manifestando como advogado condominial que sou. Não vi com bons olhos esse projeto de lei 2510, penso que ele tem que ser revisto, né? Penso que esse projeto carece de razoabilidade, ele não é razoável quando ele atribui tão somente e enrijece para o lado do síndico esta obrigação, impõe uma condição muito pesada para ele tão somente cuidar das famílias, né? Então, eu gostaria de deixar aqui a minha opinião com relação a esse projeto e espero que isso seja revisto para a próxima casa, aí, a Câmara dos Deputados, ou que alguém intervenha e que esse projeto não venha a ser transformado em lei. Será, sem dúvida, muito bom para a mulher, para a família, mas imensamente nocivo para os administradores de condomínio, para os síndicos e, sem dúvida, para todo o condomínio, que será imposto também a uma pena injusta. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer.